Bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato. Eu sou o Pad Games. E eu sou o Eric Mugler. Como vocês estão? Apa, yip yip! E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui finalmente para retornar para o mundo de Avatar, a Lenda de Aang, para conversar sobre o filme que lançou agora em 2026 com ele, Pad Games, ele mesmo! Eric Mugler, seja bem-vindo, meu amigo. Ah, que isso, gente. Vai catar! Não, peraí, tem que estourar o microfone. Vai catar! Se não estourar a cápsula, não vai catar, entendeu? É isso, Mas é um prazer maravilhoso. estar aqui, gente, de volta. Descongelamos do iceberg depois de 18 anos, com novidades sobre Avatar. Finalmente, estamos ansiosos. Cara, 18 anos congelado pra voltar e pra gente, cara... Mano, esse programa vai ser muito louco, porque, óbvio, a gente ama Avatar aqui, a gente tem programa inteiro sobre Avatar, a Lenda de Aang gravado aqui, foram 3 programas, um pra cada parte do livro, e diga de passagem, Eric, um negócio que eu acho que eu contei pra poucas pessoas, estou contando aqui pra você hoje. Olha. Avatar é um dos nossos programas mais escutados do podcast, apesar de não ser uma animação japonesa. Que isso, é um público, assim, de muito bom gosto que vocês têm, entendeu? É isso. Exatamente, Um público exatamente. top. É o momento que a gente fala, né, Pad? Tipo, foda-se que não é anime. É anime sim. No meu coração é anime. Cara, é muito bom. Porque às vezes eu faço alguma trend, assim, nas redes sociais, tipo assim, personagem de anime que eu dublo, não sei o quê. E aí sempre tem um comentário, cadê o Aang? Cadê o Aang? Eu falei, gente, mas o Aang não é anime. É. Mas todo mundo tá ali, tá ali. O esquema é botar o Aang em tudo. Desenho, Aang. Filme, Aang. Animação, Aang. Aang em tudo. É isso, a resposta certa. Mas bom, segurando então a emoção, porque esse programa vai dar o que falar, e assim, inclusive, antes de falar qualquer coisa, eu tô tão perdidão, mano. Porque assim, às vezes você, ouvinte, tá meio perdido. O Eric Mugler é, obviamente, o dublador do Avatar, né? A gente não falou isso explicitamente com essas palavras. Eu acho bom a gente falar, porque vai ter alguém, às vezes, que tá escutando e vai falando, tá, mas, nossa, esse Eric aí deu uma imitada aí no Avatar, deu uma imitada. Ele é o melhor imitador do Eric Mugler que existe no Brasil. Exatamente. Então, por isso que esse programa é muito especial com a presença do Eric aqui pra gente conversar sobre o filme. Mas, antes da gente começar o nosso programa, aquele recadinho de sempre pra você, ouvinte querido que curte o nosso podcast e pensa como você pode ajudar, apenas então somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. E como eu sempre digo, você pode colar lá na nossa página do Spotify e nos avaliar com 5 estrelinhas pra gente ranquear cada vez melhor na plataforma. Como sempre acontece, vocês nos ajudam a assar novos voos ali no Spotify. Como você também pode colar na nossa página do YouTube e nos seguir. Nos siga lá pra gente crescer no YouTube também. Mas não é só dessa forma que você pode ajudar. E aí, Pad Games, quanto pro ouvinte que ele pode ajudar também. Se você, dobrador, quiser encontrar o caminho para dobrar os 4 elementos do Overdrive, você tem que entrar lá no catarse.me/animesoverdrive e participar das nossas tiers de apoio, aquela que tocar o seu coração ou o seu modo avatar internamente, ou a quantidade que você achar justa, para apoiar o nosso projeto e dar continuidade no nosso trabalho. E sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. Água, terra, fogo e ar. Há muitos anos o Avatar Aang decidiu a guerra contra a Nação do Fogo e anos mais tarde nós acompanharemos mais uma vez a equipe Avatar em suas aventuras, dessa vez para tentar trazer de volta os nômades do ar. E aí, será que o Aang consegue ou não? Como o Eric até falou no começo, né? 18 anos desde o fim de Avatar, que é uma série que passou entre 2005 e 2008, pra quem não lembra. Diga de passagem, Eric, nessa época você tinha o quê? Você tinha 16 anos nessa época? É muito fácil calcular a minha idade, porque é sempre o final do ano. Por exemplo, 2005 eu tinha 15. 2008 eu terminei de gravar Avatar com 18. Caraca, É muito fácil a matemática pra mim. Só por isso. Eu sou de humanas, galera. Não sou bom de matemática. Mas pra isso funciona, entendeu? Maravilhoso, cara. Nossa, cara. Maravilhoso. Começou com 15 anos a dublar o Avatarzinho. E Comecei terminou com 15. Nossa. Cara,
me acompanhou muito chão, me acompanhou no, assim, final da minha adolescência, começo da minha O fase ensino adulta. médio ali inteiro, né? Tipo, E agora retornou comigo já adulto, sabe? Então é uma loucura isso. A gente na dublagem não tem normalmente esse privilégio de ter um personagem que te acompanhe ou que retorne depois de tantos anos assim pra você, sabe? Até porque normalmente às vezes você faz criança e não faz adulto, ou faz adulto e não faz criança, entendeu? E normalmente hoje em dia as séries não duram mais tanto tempo. Tem isso também, né? Raras são as séries que, sei lá, passam da quarta, quinta temporada. Não é que nem, por exemplo, Dois Homens e Meio, eu dublei por 12 anos. Foi muita coisa. Mas hoje em dia você não tem séries desse tamanho. Ainda mais desenho animado. É difícil desenho animado voltar porque o público muda muito e o tipo de consumo muda muito. Os desenhos de hoje são muito diferentes dos desenhos de antigamente, sabe? Então, existe esse ruído. Mas Avatar é uma coisa que, assim, eu particularmente, não é porque eu sou, né? Aqui, quem tá no vídeo consegue ver, eu sou completamente apaixonado pelo Aang e por Avatar. Mas Avatar é uma coisa que resiste ao teste do tempo, sabe? É um desenho que não importa qual geração você está, em qual geração você cresceu, você vai conseguir gostar e absorver daquilo, sabe? É uma parada muito especial e muito única. Eu acho que é essa soma de fatores que permite que Avatar consiga voltar, assim, retornar, independente da época. E eu fiquei muito feliz que esse retorno aconteceu e que foi tudo maravilhoso e que todo mundo voltou e que o resultado tá sendo maravilhoso. Tipo assim, a quantidade de mensagens e respostas que eu tô recebendo sobre Avatar e sobre a dublagem tá sendo, assim, uma parada muito especial, muito única na carreira, assim. Já passei por muita coisa legal, de feedback positivo e tal, mas Avatar é uma coisa que mexe com o coração de todo mundo há muitos anos, sabe? Então tá sendo uma coisa total, muito isso é especial. verdade. Essa troca que tá dando pra ter finalmente de volta, assim, depois de tanto tempo. Até porque Avatar, se você parar pra pensar, 2005 a 2008, é uma época que não tinha rede social como a gente tem hoje. Essa troca. Não tinha. A gente tinha o quê? 2008, talvez o Orkut? Tinha fórum, tinha Orkut e tinha fóruns de É, internet. mas não era essa proximidade de rede social, então não E existia nem a tanto essa velocidade. É. não existia essa discussão e essa troca com o fã, sabe? Esse carinho, sabe? Essa entrega que a gente podia ter, essa proximidade. Então, Avatar voltar tanto tempo depois proporcionou essa troca de carinho, essa troca de mensagens com o público que a gente não tinha oportunidade naquela época. Então, foi muito, muito, muito incrível, muito maravilhoso. Um negócio interessante, Eric, que você falou aí, que eu acho até curioso, é justamente o fato de que, cara, passaram 18 anos e isso não é normal, esse negócio de voltar, né? Não à toa, não é normal que, tipo, a própria franquia Avatar já tinha evoluído adiante com outras séries, né? A gente viu Korra, a gente, esse ano, vai estrear, acho que em outubro, né? A Sim, nova Avatar e série os Sete animada do Refúgios. Avatar. Os Sete Refúgios, então assim, quando eles anunciaram que ia ter o filme, pra mim já foi tipo uma puta surpresa, assim. Porque foi aquela parada, cara, eu não esperava que isso fosse acontecer, tá ligado? Tipo, Sim, a gente sempre teve aquela esperança, né, de ter alguma coisa. Até porque, tipo assim, exato. continuou de outra forma, né? Tiveram muitos quadrinhos de Avatar, especialmente cobrindo ali a era do Aang. Então, Livro assim, também, né? eles fizeram muita coisa. Expandiram o universo de formas incríveis. Tem um livro da Kyoshi, se não me engano, vai ter, já lançou o do Roku também. Então, assim, tinham formas de expandir, até porque Avatar permite muita expansão, porque você tem ciclos infinitos de avatares, você pode pegar qualquer época do tempo, né? Mas muita gente cresceu com Aang, então muita gente tinha essa nostalgia de ter um pouco mais de volta, né? Eu acho que a própria Korra puxou um pouco disso, porque a gente viu o Aang numa época mais jovem, numa época assim. Todo mundo era mais jovem, mais maturo, e a gente acompanha o amadurecimento deles. Enquanto no Korra, ela já é mais velha. Então já é uma outra pegada, o que eu acho incrível. E acho que o pessoal, por ver Korra, deve ter ficado assim, cara, como era o Aang nessa época, tá ligado? Como é que é depois, deles mais velhos? Porque tem muito gap entre Korra e Aang que pode ser coberto de alguma forma, né? Então foi muito legal que eles puderam fazer isso e com uma história assim que eu achei muito muito bonitinha, muito justa, sabe? Muito emocionante. Porque é difícil você continuar a história de Avatar porque você teoricamente tem spoiler, né? Você sabe o que acontece em Korra, então você sabe tudo que acontece nesse Perfeito. período sem o Aang, né? Nesse período que acontece durante ali a vida adulta deles. Tem pouca coisa que pode mudar o status quo dessa história, sabe? A ponto de a gente não saber em Korra. Então eu acho que com o que eles tiveram, eles trabalharam muito bem a história. Sim, e é muito triste que esse filme ele acabou chegando pra gente até de uma maneira tão negativa, porque nós tivemos o problema de vazamento do filme, que ele vazou no começo do ano, e aí muita gente É, 6 meses tinha antes, né? assistido o filme, e aí, querendo ou não, como a gente trabalha com internet, então a gente entende que isso impacta diretamente no sucesso ou no não sucesso daquele filme e tal, então ele vem, quando ele estreia oficialmente, que foi quando eu assisti, por exemplo, eu falei assim: ah, eu não vou assistir o negócio vazado agora, eu quero assistir quando lançar de verdade, que daí a gente vai poder comentar todo mundo junto e tal.
Mas não critico quem assistiu. Eu acho que, tipo assim, se você assistiu e você se divertiu, vai embora. Mas ele chega de uma forma negativa, assim, e aí com muita apreensão também, né? Porque, tipo assim, você fica esperando o filme por tanto tempo e ele vem cheio de coisas ruins ao redor, você fica tipo, caraca, o que vai ser desse filme, né? E até porque também leva-se muito em consideração a rixa que a gente tem dos criadores originais de Avatar com os antigos projetos que tiveram de Avatar, né? Teve projeto que foi cancelado por conta disso. Então, eu cheguei para esse filme com muita apreensão. Fiquei tipo, cara, o que que esse filme vai me Interessante. o que que esse filme vai me entregar, tá ligado? Porque, tipo assim, a gente não. o- Recentemente, as continuações de franquias, elas têm todas sempre ou decepcionado muito, ou hype lá em cima, hype em cima de hype. Então, tipo assim, são sentimentos muito extremos que a gente tem tido no mundo do entretenimento. E com o Avatar também tem um pouco disso. E é engraçado, porque Avatar ficou adormecido dentro de mim, o sentimento que eu tenho por Avatar ficou adormecido por bastante tempo antes de eu assistir o filme. Porque eu assisti o Aang, daí depois eu assisti a Korra, daí eu parei de acompanhar muitas mídias que vocês comentaram, inclusive me emprestaram o livro da Kyoshi para poder ler e tal, e eu ainda não consegui ler. E aí, voltar a esse filme me reconectou diretamente com tudo de uma maneira muito Que nostálgica, legal. assim, num sentimento muito nostálgico, assim, que tipo assim, caraca, eu vi o Pedro pequenininho, assim, tá ligado? Aham. Eu me senti de Eu, novo. pequenininho? Sim, você, Pedro. E aí eu me senti muito, tipo assim, caraca, eu voltei pra infância, assim, e a gente vai falar ainda muito sobre o filme e tal, e como esse sentimento acabou, tipo, sendo muito prazeroso voltar a esse universo e a esse tempo, assim, com esses personagens, né? É engraçado, Ped, porque eu não tive, eu acho que uma pausa tão grande, saca, na experiência, porque tivemos programas de Avatar aqui no podcast. Então eu revi Avatar nos últimos 2 anos ou 3 anos por aí. E além disso, eu também, tipo, vivi Avatar pelo RPG. Ah, Tipo, Ah, sim, que ele falou esse, aqui foda! também. cara, o RPG de Avatar é muito legal, gente. Até mostrar pra galera mais de perto aqui. É um livro, é uma chaproca, e até o Eric tava mencionando, né, o quanto o mundo do Avatar é um mundo muito rico, né, e Uhum. capaz de gerar muitas histórias. O próprio RPG você pode escolher 4 eras diferentes pra você jogar o seu jogo, saca? Então, Caraca. tipo, tudo isso é muito interessante e eu acho que eu vivi, eu acho que o meu amor por Avatar, porque assim como todos nós aqui, principalmente o Eric, né, tipo, eu estava assistindo lá em 2005, 2006, 2007, 2008. Inclusive, eu lembro vividamente de quando lançou a terceira temporada do Avatar, a Nickelodeon fazer uma maratona das Caralho. 2 primeiras temporadas num fim de semana. E eu assisti as 2 primeiras temporadas numa maratona de um fim de semana. Tipo, começou no sábado de manhã, terminou de noitão. Domingo de manhã começou a segunda, terminou de noitão pra terceira temporada na segunda-feira começar, saca? Tipo, cara, então eu vivi muito intensamente. Eu acho que pra gente começar de fato, né? A falar até de uma forma geral sobre o filme, ver esse filme teve muitos sentimentos muito intensos. Eu acho que teve pra todos nós. A gente até tava brincando aqui com o Eric em off, porque o Eric, uns tempos atrás, soltou um vídeo no canal dele, lá no Instagram dele, de 11 minutos. Um vídeo mega emocionante, falando da experiência pessoal dele e falando com o público, né, do carinho, do amor que as pessoas sentem pela franquia, que sente que você, cara, tipo, aí o Eric começa a chorar no vídeo, ele, desgraçado, me Nossa, bota galera. uma música triste no fundo e eu, caralho, velho, me fudeu tanto aquele vídeo. Mas é isso, saca? Eu acho que, tipo, é muito legal voltar pra esse mundo. Eu acho que, de uma forma geral, a gente vai conversar bastante sobre a história, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, esse filme foi muito bom, saca? Tipo, em conseguir passar esse sentimento do retornar para esses personagens. A gente vê eles e, que nem vocês falaram, né? Ver eles um pouco mais velhos, uma dinâmica um pouco diferente, né? Tipo,
A gente até vê o Aang em alguns momentos, porra, ele dá umas ferradas lá, dá umas topadas, toma umas porradas e sente dor. Aí eu fiquei, caraca, né? Tipo, a gente tá vendo o Aang realmente envelhecendo, né? Tá ganhando uns hematomas. Então, todos esses sentimentos, assim, eu acho que são muito engraçados e divertidos de estar acompanhando. Eu acho que esse filme, de uma forma geral, né, bem introdutória aqui, acho que ele faz isso muito bem. E muito bem até, tipo, na animação, que é um negócio que a gente precisa falar, né? Um Que absurdo. desenho animação. bonito, Um absurdo. velho. Que Olha, desenho falar, há bonito. muito tempo eu não vejo uma coisa tão linda quanto essa animação do Avatar. O filme Cara, inteiro. absurdo. Você tem um filme inteiro, hoje em dia, feito com animação tradicional, assim, sabe? Sem abusar do 3D, sem qualquer tipo de ferramenta extra. Você vê em cada quadro, em cada expressão dos personagens, um cuidado, um esmero que os animadores e toda a equipe que trabalhou nesse filme tiveram, sabe? Que é um absurdo, é um absurdo. O filme de Avatar é uma coisa que, tipo assim, ele não parece fruto do seu tempo. Ele, assim, é muito raro você ver um tipo de animação como esse saindo hoje em dia, sabe? É filme com qualidade de filme mesmo, né? Tipo, Nossa, produção, tanto que eu altíssima queria. produção. Eu sou muito suspeito pra falar, óbvio, desse filme, porque é um filme que eu sou completamente apaixonado, de um personagem que marcou a minha vida e marcou minha carreira pra sempre. Mas esse filme merecia um cinema de um jeito. Mano, sim. Merecia um cinema. Merecia um cinema. Essa é a parada que eu fiquei no sentimento, saca? Eu não sei, de verdade, o Ped mencionou, né, sobre a polêmica do vazamento que teve 6 meses atrás, e foi uma parada realmente, tipo, cara, galera parou a internet, a gente tem números por aí, né, que tipo assim, 50 milhões de pessoas assistiram o filme pirateado, então eu deixei pra ver também agora no lançamento, e ele tá disponível no Paramount Plus, né, com lá o add-on dentro do Amazon Prime. Mas, cara, pra mim ficou muito esse sentimento do cara, será que eles não investiram em soltar no cinema por causa do vazamento? Será que teve alguma coisa a ver com isso ou não? Porque pra mim é uma pena. Eu acho que esse é um filme de animação que seria glorioso de ver no cinema, Nossa, eu sabe? adorei. De encher os Tinha olhos. público, sabe? A quantidade de mensagem que eu recebi falando, nossa, eu queria ter visto isso no cinema, eu queria ter visto no cinema, era pra ter ido no cinema, é um absurdo. E assim, o Pet comentou do vazamento, e eu achei muito bonitinho que eu recebi várias mensagens do pessoal falando assim, cara, eu podia ter visto no vazamento, mas não significava nada pra mim. Eu tinha que ver no dublado, porque a minha nostalgia, o meu sentimento tá atrelado às Cara, vozes também, entendeu? É um exato. pacote completo. Então eu achei muito Exato. bonitinho as mensagens das pessoas que, tipo assim, vazou, ok. Muito triste por N sentidos, porque animadores, pessoas que trabalharam, que investiram todo o seu trabalho, todo o seu suor ali, todo o seu amor, mas as pessoas, os fãs de Avatar, muitos respeitaram e falaram assim, cara, eu vou ver depois, quando lançar, sabe? E a questão da nostalgia também é muito grande, é muito maravilhosa com a nossa voz, e também pessoas mandando mensagens de tipo assim, eu assisti Avatar quando eu era criança, quando eu era adolescente, e hoje eu pude assistir esse filme com meu filho, sabe? Eu apresentar pro meu Nossa, caralho, filho. que absurdo. Ou Foda. Avatar, que foi uma coisa muito especial no momento que eu tava muito mal na minha adolescência, na minha infância, e me ajudou a superar esse momento, e agora eu tô reencontrando esses amigos, sabe? Reencontrando esse universo. A quantidade, assim, eu trabalhei em muitos projetos na minha vida, eu vou fazer 25 anos de dublagem muito em breve, e eu não consigo pensar em outro projeto que eu trabalhei, projetos enormes, projetos incríveis, maravilhosos, que existe um vínculo emocional e um vínculo tão grande de histórias bonitas atreladas quanto Avatar, sabe? Todos os eventos que eu vou, as pessoas mostram tatuagens de Avatar, coisas de Avatar que elas fizeram, e todas sempre muito atreladas a algum sentimento que elas carregam lá de trás, que a Avatar ajudou a proporcionar, ou coisas que ensinam, ou coisas que melhoram, ou companhias que fizeram na infância dela, sabe? São tantas histórias bonitas que esse mundo apresenta e traz pra gente, que eu acho que, assim, esse filme acaba servindo como uma catarse gigantesca e pra cada um de uma forma diferente, sabe? Porque foi Sim. especial pra cada um de uma forma diferente. Então achei muito bonito isso. E achei muito legal também as pessoas falando que assim, eu assinei Paramount Plus pra isso. Um monte de gente assinando Paramount Plus explodiu da Paramount Plus por causa disso, sabe? É muito Alô, incrível. Paramount Plus, Oh, o meu amigo Eric Bugley aí, ó. Galera, tipo assim, Olha o meu amigo Eric Bugley aí, ó. olha o tamanho Paga o de Eric, Avatar, Paramount. sabe? Olha o tamanho Sim. de Avatar. Fazendo explodir um serviço de streaming meio que sozinho, ele sozinho ali, é o bastante pra chegar com o pé na porta, sabe? É o bastante Perfeito. pra fazer pessoas não verem um filme vazado em alta resolução, porque elas querem ter o sentimento que elas querem ter com o que elas cresceram, sabe? Com as vozes que elas cresceram, do jeito que elas querem assistir, de uma forma, tipo assim, correta, sabe? É muito louco, muito louco. É um sentimento, assim, foram meses de um carrossel de emoções que, assim, tá culminando agora, sabe? Com o lançamento do filme e vendo tudo isso acontecendo, que tá sendo maravilhoso demais. Nossa, imagina você guardando essa informação e se corroendo, assim. Porque, tipo assim, porque se a gente viu o vídeo que foi no dia que você gravou,
E aí, tipo assim, porra, o quanto tempo que se passa dali, tipo, daquele vídeo até o Sim. momento em que você posta o vídeo de fato e você segurando isso, tá ligado? Não, a Tipo assim, gente na não posso dublagem, falar! a gente já tá acostumado agora a sofrer calado, entendeu? É os As coisas que a embargos, né? gente não Tipo, pode falar, a gente já tá, ó. Peguei meu carro, estacionei, falei, agora que eu estou sozinho, em silêncio. Mentira, eu tava numa garagem e tinha um segurança. Ele devia estar olhando lá pra dentro do meu carro, porque assim, eu estacionei o carro e eu fiquei, sei lá, 15 minutos lá dentro, né? E falando ele devia sozinho pra olhando, cá. assim, esse maluco tá chorando, falando com a câmera. O que tá acontecendo, tá ligado? Mal Será que a sabia ele. namorada dele tá em ligação ali, Cara, eu não vou nem terminou com ele, né? perturbar, o que tá acontecendo ali? O maluco tá chorando há 15 minutos. O cara vivendo a depressão no carro, né, cara? Vai saber, puta que Mal desgraça. sabia ele, era apenas o Avatar. Era apenas um Eng. Naquela Cara, época, então ele mal sabia mesmo, eu nem poderia imaginar. ó, até antes da gente falar da história, uma pergunta, o Eric, que você foi falando, fui pensando nisso. Nesse filme é interessante porque o comecinho do filme rola um momentinho assim do Avatar, do Aang ainda criança e depois a gente passa ali pro tempo dele já adulto. Cara, pra você hoje, é um desafio você fazer essas duas vozes? Porque, cara, claramente dá pra ver que existe o Aang mais adulto, mais amadurecido no seu trabalho de voz, sabe? Tipo, Cara, por incrível que pareça, é muito tranquilo. É uma parada que, assim, sei lá, alguma magia aqui que ficou em mim, que a minha voz de criança, ela continua. E não é difícil chegar nela. É, tipo assim, eu brinco até que existe aquela parada, tipo assim, roubar doce de criança. Eu roubo trabalho de criança, o que me torna muito mais cruel do que... Tem uma criança aqui, vou botar uma criança pra dublar? Não, vou botar não, Eric chama o Bundré. Eric. 30 a mais. Cara, Então, eu roubo trabalho de criança, eu sou um monstro, galera. Mas é muito maravilhoso. tranquilo fazer, e pra mim é maravilhoso porque aumenta o meu leque de dublagens infinitamente e me permite essas coisas especiais que, por exemplo, um filme que volta 18 anos depois, eu consigo fazer uma personagem criança. E, tipo assim, isso é uma parada muito rara. E eu sou muito perfeccionista, então eu até comentei no vídeo que eu tava muito ansioso pelo filme porque eu tava um pouco rouco. Eu tava me recuperando, porque eu tinha... Agora eu já posso falar que já estourou tudo. Mas eu tinha acabado de gravar Oshinoko e tinha acabado de gravar também Blue Exorcist. E os dois personagens que eu faço nesses dois animes, eles têm cenas extremamente gritadas. Então, Nossa. assim, eu tinha acabado de gritar, tanto no Melt quanto no Shira, se eu não me engano, que é o do Blue Exorcist. E tudo muito gritado. Então eu tava recuperando a minha voz. Eu fiz de tudo. Tinha uma semana de intervalo, basicamente, ali, eu acho que entre a última dublagem e o Avatar. Sendo que eu tinha direção no meio, então eu não podia nem fazer repouso vocal. Eu tinha que ficar ali falando o tempo todo com os dubladores, de 9 às 10 da noite. E eu tava nebulizando, tomando mel, Chazinho de gargarejo, mel. tava com tudo ali, entendeu? Caralho, mano. E aí, quando eu cheguei pra dublar, eu tava com essa pressão, porque o Eng adulto, tranquilo. Tiro de letra, minha voz normal. O criança, eu tava com uma expectativa assim, cara, eu não posso, tipo assim, não pode dá dar pra nada errar, errado né? aqui, tá ligado? E graças a Deus deu tudo certo, foi maravilhoso, mas eu tava com aquele friozinho na barriga, eu falei assim, de tantas semanas que a gente ia pra gravar Avatar, tinha que ser na semana que eu gritei loucamente em 2 animes. Só pra aumentar o desafio da tua Exatamente. carreira. E Com emoção Maravilhoso. ou sem emoção? E, Eric, aproveitando assim que a gente tá falando um pouquinho sobre a tua dublagem, a gente pode conferir já alguns materiais que vocês gravaram, todo mundo da equipe Avatar ali, e foi tipo, e é super legal a gente poder ver os nossos amigos, mas também as pessoas que a gente cresceu enxergando o trabalho de uma maneira assim tão bonita e ver vocês sendo, né, patrocinados, não patrocinados, mas tipo assim, vocês sendo enxergados por essas marcas para poder utilizar isso como trabalho. Mas como que foi o clima assim de tipo de vocês voltarem, vocês quatro e agora algumas substituições ali a gente teve na equipe principal por conta dos falecimentos que nós tivemos dos atores e que tipo assim muitos sentidos, mas também muito bem respeitados e muito bem que responderam bastante à altura, assim, de todo o trabalho como um todo, respeitando bem, sendo reconhecidos pelo público também de uma maneira tão bonita. E como que foi esse clima de voltar a esse personagem, O mas também reencontro. junto com a Palomanes e também trazer essas duas novas pessoas para fazerem parte dessa família da equipe Avatar? Assim, emocionante sempre é. Eu já sabia que era Avatar quando eu fui dublar, né? Já tinha um diretor, que foi o João, que foi o próprio que fez o Sokka, ele já tinha me contado que era Avatar, então eu já cheguei ali, eu já fui preparado, sabe? Eu já sabia, tipo assim, era Avatar, estou focado, não sei o quê, mas foi muito difícil manter a compostura em alguns momentos. Por exemplo, Uhum.
Primeiro momento, primeira cena que eu gravei tudo do Aang criança primeiro, depois eu gravei tudo do Aang adulto. E a primeira cena que eu gravei foi aquela cena dele voando no planador, que tem aquela cena maravilhosa com o Sim. Gyatso. Aí ali eu já subiu aquele nó aqui na garganta, eu falei, Aham. cara, eu não vou chorar, eu não posso chorar, tipo... é porque, tipo assim, é muito louco, não tem... É um sentimento que não dá pra segurar, é a tua vida ali, é o personagem da tua vida, sabe? Mas eu falei, cara, eu não vou, respirei fundo. O Aang não tá nesse momento, então não é o momento que eu vou viver nesse momento. Eu vou viver apenas o que ele está. Ele tá feliz ali, vivendo o auge da vida dele no Templo do Ar. Então, aquele momento, primeiro, tive que dar uma segurada braba. E o segundo momento que eu tive que dar uma segurada braba também foi na cena dele com a Katara, que ela tá curando ele logo depois do ataque ali dos renegados. E o João. Não, comentário. Normalmente, quando a gente dubla, a gente não escuta os outros colegas. A gente dubla só escutando o áudio original. É o normal, é o padrão. E aí o João perguntou: Você quer dublar escutando quem já gravou? Porque eu fui um dos últimos a gravar. Nossa Só o primo Senhora. não tinha gravado ainda, só o Reginaldo não tinha gravado ainda. Aí eu falei, cara, não, já tô acostumado com o original, tipo, pode tocar aí. Aí quando eu gravei a cena da Katara e o Aang ali na torre, né, quando ela tá curando ele falou, cara, eu vou passar pra você escutar o que você gravou com a Luísa, pra você ver como é que Nossa. tá. Aí eu falei, tá, vambora, deixa eu escutar. Cara, quando começou, eu e a Luísa contracenando de novo, como Aang e Katara, depois de tanto tempo, Aí fodeu. aí subiu de novo, falei, caralho, eu não vou chorar, eu não vou chorar agora, eu não vou chorar agora, eu não vou chorar agora. Aí o João até comentou, cara, a Luísa nessa cena também já tava assim, não vou chorar, não vou chorar, não Eu vou não chorar. vou chorar, eu não posso. E aí, a partir dessa cena, eu falei, quer saber, dane-se, João, deixa todo mundo ligado o tempo todo. Eu vou ficar escutando só a galera em português. Então eu gravei o filme inteiro, escutando a Irado. Bia, escutando a Caralho. Luísa, escutando o Francisco, escutando todo mundo no meu ouvido. Caraca. E eu acho que ajudou, porque, tipo assim, por mais que a gente esteja acostumado a não fazer assim, estar ali contracenando com a Luísa, como Katara, depois de tantos anos, com a Bia, sabe? É um sentimento muito, muito nostálgico e ajuda a trazer a gente, sabe? Não, te Pra aquele coloca numa universo. energia absurda, né, bicho? Exato. E aí eu fiquei segurando esse sentimento o tempo todo. Aí quando chegou a última cena, depois de tudo que acontece, que é aquela cena emocionante lá do final, deles ali flutuando com Taga, enfim. E aí quando chega naquela cena que ele fala, são os primeiros, olha, são os dobradores de ar originais, e tem o Apa Ip Ip, ali eu já tava chorando. Aí eu falei, irmão, duas últimas falas do filme, eu tô cheio de bisão voador, eu vou me despedir desse personagem talvez pela última vez, a gente não sabe se vai ter mais conteúdo do Avatar ou não. Então assim, eu tava muito feliz de ter reencontrado ele e chegou aquele momento de dar tchau novamente pra ele, Uma sabe? nova despedida, Nossa, é justo. um momento, tipo assim, é um momento agridoce, porque foi feliz que a gente teve a oportunidade da gente se reencontrar. Foi bom a gente ter se encontrado de novo e vivido mais ou menos mais uma vez esse momento, sabe? E triste porque mais uma vez a gente ia se despedir. Então ali, as duas últimas falas, eu estava chorando. Eu já tava Apa, ip, ip. Eu pedi pra ver 4 vezes pra recuperar. Tipo, deixa eu recuperar aqui que eu ainda tô chorando. Não posso só deixar chorando, não. Mas foi muito O Eric emocionante. falando um up, Cara, no final. cara, foi muito louco. Foi, assim, debulhado em lágrimas. Eu sei que a Luísa também se emocionou. Foda demais. A Bia, cara, a Bia maravilhosa no papel que era da mãe dela, que era da Aninha, que era uma dubladora absurdamente incrível também. Então, assim, é muito incrível que o match de voz das duas é igual, o jeitinho é igual, é perfeito. Então, assim, ela assumiu a Toph com muito carinho, muito carinho. E o João também fez um trabalho maravilhoso como Sokka, respeitando ali como o Caio fazia e tal. Eu lembro que o João tava bem nervoso, porque é uma responsabilidade, né? Sim. Enorme você assumir o papel de uma outra pessoa, ainda mais quando é uma franquia é muito amada. Mas todo mundo ali conseguiu chegar e fazer um papel maravilhoso, desempenhar um papel maravilhoso, e o filme tá redondinho. O Francisco também no vilão tá maravilhoso. Irado. Cara de Francisco Júnior, né? Sim, Tá. Totalmente. Maravilhoso. Não tem como. Não Um tem careca como. bombado ali, com aquela barbinha, é Francisco. Sim. Careca bombado e revoltado é com A ele. diferença é que a tatuagem do Francisco é no pescoço, a do Tag é na testa. Sim. A gente tem o adolescente revoltado com o Heitor Assali e o careca bombado revoltado com o Francisco. Exatamente. Exato, é isso. Exatamente. Mas, gente, até pra gente poder falar sobre a história de fato, só pra resumir aqui e a gente finalizar, tá muito claro pra você, ouvinte, espectador aqui, o quanto esse filme traz bons sentimentos. Então, assim, se você ainda E ficou... sentimentos ruins também. E eu vou ter que trazer sentimentos ruins mas aqui. calma, segura teus sentimentos ruins aí pro bloco de spoiler, porque tem coisa pra falar também. Mas o que importa é assista o filme, gente. Assista o filme, vão dar carinho pra esse filme, porque tem muito amor envolvido, trabalho do Eric, trabalho de vários dubladores aqui, que fizeram história, né, na nossa vida de brasileiro, fãs de cultura pop, que assistem desenho, anime e tudo mais. Então, vão assistir e principalmente já fica ligado aí no próximo bloco.
E Faz a Avatar transição. era anime, tá? Só pra dizer. Eu sempre defendi que sim. Sempre foi anime. Bom, gente, vamos começar então o nosso famigerado bloco de spoilers, tá? Então já fica avisado aí que a partir de agora a gente vai começar a conversar sobre a história, falar sobre vários detalhes, reclamações, enfim. E o Pet tá doido pra reclamar. Vou defender. Não importa Não. o que seja. Não, mas eu também tenho umas coisas pra falar. Agora, mas antes de qualquer coisa, vamos começar do começo, né? Cara, como eu gosto da introdução, das duas introduções, né? Tipo, porque o filme começa com uma primeira breve introduçãozinha ali do nosso Avatar criança, do nosso Aang criança, a lembrança, um sonho, né? O que ele tá rolando ali, pra daí a gente começar o filme com ele adulto, indo lá no Templo do Ar, com uma estatuazinha que ele encontrou, uma relíquia e tudo mais, e os renegados atacando ele. Cara, eu gosto tanto desse tipo de filme que começa com essa premissa, porque me remete a uma vibe aventuresca, tipo Indiana Jones, uma parada, às vezes até, sei lá, uma outra exemplo esdrúxulo aqui, o DuckTales, tá ligado? Esse sentimento, assim, de tipo, um chamado pra aventura, relíquias antigas e um mapa do tesouro, tá ligado? Eu falei, caralho, esse filme do Avatar vai ser foda, maluco. Inclusive, podia ter focado muito só em caça de tesouro e foda-se, tá ligado? E manda eles, Sim, nossa, eles sim. buscar nesse universo aí deles qualquer relíquia que tem. E foda-se, eu veria muito uma temporada deles viajando. Sabe a premissa do Dragon Ball GT? Se fosse aqui Sim. no Avatar anos mais tarde, eu aceitava assim, ó, numa boa. Justo. Que é praticamente Essa o começo dragão. do Avatar, né? Do clássico, assim, tipo, é. Sim. Mas, pô, a gente comentou um pouquinho no bloco anterior e é muito rápido pra gente voltar. Tipo assim, eles acertaram o tom desse começo, assim, de ser essa coisa de tipo, lembra como era bom estar nessa época e acompanhar essas pessoas e esses personagens? Porque, tipo assim, é na hora, assim, tem esse primeiro envolvimento aí do Aang ali na torre do Templo do Ar ali, buscando essas relíquias e tal, e aparecendo essas pessoas que não são dobradores, e aí, tipo assim, mano, eu acho muito foda como tipo assim, como a direção desse filme, ela consegue te dar uma dimensão tridimensional da cena, tá ligado? Porque ele vai Nossa. ele percorre os espaços assim, e aí, tipo assim, pô, não tem como o fã A de ação é Avatar. absurda, Não velho. tem como um fã de Avatar você olhar e falar assim, hahaha, ele é um dobrador de ar, ele vai ocupando os espaços, tá ligado? Porque ele é leve como uma pluma, esse filho da puta, né? E aí ele vai, tipo assim, ele vai desviando aos pouquinhos e tal, e você fica, tipo, no momento você já fala assim, caraca, eu voltei. Tipo assim, nesse momento eu já tava completamente entregue no Sim. filme, tá ligado? Eu já As tava, tipo assim, coreografias de luta são absurdas desse filme. nossa, E absurdíssimas, assim. sempre foram, né? Eu acho que esse que é o grande ponto. Tipo, as coreografias de ação do Avatar, justamente por conta de como que eles conceberam essa briga envolvendo os elementos, né? E a dobra. Cara, sempre foi um ponto alto de Avatar. E, Ped, eu concordo 200% com você. Tipo, pra mim, esse momento é... Caralho, estamos de volta, sabe? Esse é o sentimento. Eles já entregam, assim, tipo, tanto na parte de coreografia, que é isso que, tipo, pô, você vai reassistir Avatar, o primeiro Avatar, e ainda é muito bonito, tá ligado? Muitas das coisas que a gente vê ali, ele ainda é muito bonito. E aí tipo, a gente volta nessa coreografia, e aí o Aang, tipo, mantendo a personalidade dele, assim, de ser Perfeito. um cara muito bonzinho, assim, ele, tipo, não, o que vocês estão fazendo aqui na minha casa, tá ligado? Sai daqui, tipo assim, vocês muito estão bom procurando que alguma coisa? Eles quebrando a artefato, ele, não, isso não é comigo. Isso tem Até porque anos. ele não tá querendo agredir eles, né? Tipo, esse é o ponto. Ele tá o tempo inteiro, tipo, não, para com essa porra, não briga, não briga, não briga. Não, não destrói. Aí até chegar no ponto lá que a porcaria da torre, eles explodem a torre. Ali dá um dor no coração, inclusive. Nossa, assim, mas aí ele consertando com a dobra de terra, assim, e só deixando encaixadinho, é muito bom, tá ligado? Tipo, ele só faz 4 spikes, assim, encaixa a torre de volta e tipo assim, pô, Vira é uma isso aí. ponte, fica na prisão. Sim, sim. Mas até, tipo, nesse começo, toda essa reapresentação dos personagens, né? Tipo, eu acho que é muito boa. Primeiro porque
todos os personagens desse filme, obviamente, estão na sua fase mais fitness, mais gostosa, mais com a creatina em dia, né? De todos, cara. É inacreditável. Todos eles estão Ninguém perfeitos. voltou à academia um dia depois do fim da série. Não, Esquece. jamais. Cara, tá todo mundo perfeito aí no tônus muscular, né? Agora, E eu gosto, tipo, dessa reapresentação, porque a gente tem o Sokka naquele momento que ele tá conversando com as crianças, aí aparece aquelas cenas em que ele aparece contando história, e aí aparece ele como se fosse um personagem de Jojo, tá ligado? Cara, pra mim isso é genial. A própria Toph treinando E não os falou nenhuma dobradores de mentira, metal. tá? Não falou nenhuma Não! mentira. Cara, isso que é Nada engraçado. Nada do que foi dito Isso ali que- foi mentira. Mas essa que é a parte engraçada, porque ele não falou nenhuma mentira, só que a representação visual da forma como ele tá contando, que é tipo, cara, esdrúxula e muito boa. E as crianças, tipo, tá bom, foi sim, claro. Ninguém é essa, que nenhuma delas acredita. Cara, eu gosto muito dessa introdução dos personagens, realmente é maravilhosa. Porque a Katara é naquela cena já com o Aang, né? Que já introduz ali toda a questão. Aí tem o Sokka com o lado inventor dele. E aí depois tem a Toph, que eu amo o Aang, mas a Toph tá ali, ó. Cara, Gruda, eu amo a Toph. Eu acho uma A personagem Toph é meu absurda. personagem favorito, tá Absurda. maluco? Ela é muito incrível, foda. então, incrível. Eric, desculpa, tá? Eu amo o Aang, mas a Toph é o Não, eu meu entendo, fave também, tá? eu amo a Toph, eu amo a Toph. Sempre foi. E a Toph ali Inclusive. quebrando, esculachando todos os alunos dela, sabe? E depois a apresentação do Zuko também é muito boa com Fala Flamejante. Como é que Fala, é verdade. Sim, E o não, cara pode ficando ler, pode ler a carta da Otara. Ele, não, mas você tem certeza? Ele não pode ler ele. Tá bom. Como é que tá aquele mala aí da Nação do Fogo? Ainda tá... Mano, muito bom. E aí, tipo assim, eu gosto como eles brincam com esse storytelling, assim, tipo, mega misturado, que, tipo assim, o Zuko ainda tá lá sendo o Senhor do Fogo, fazendo as coisinhas de Senhor do Fogo dele. Aí, De tipo, presidente, né? completamente, ainda, tipo, um completo autoritário dentro da Nação do Fogo, mas ele é um autoritário do amor, tá ligado? Porque ele é muito bonzinho no fim das Agora é do contas, amor, e é isso. foda-se. Aí a Toph, ela, tipo assim, eu sou a melhor dobradora de terra do mundo! E ela, tipo, Orgulhosa simplesmente pra sendo caralho. uma idiota completa, tá A ligado? professora que esculacha os alunos. Ela só bate todo mundo. Sim, e aí, tipo, porra, esse comecinho, assim, pra mim, ele mantém, assim, a nossa primeira fala de como é perfeito e é bom, tá ligado? É bom ser reapresentado a esses personagens, porque você consegue entender o quanto eles evoluíram, mas o quanto eles ainda são os mesmos, tá ligado? O quanto as Sim. personalidades deles ainda se mantêm as mesmas, e aí, tipo, isso te encanta de uma maneira muito foda, tá ligado? Você pensa assim, caralho, eu tô de volta, mano, caralho. Porra, é foda demais, mano. Mas isso é até engraçado, porque pra mim o começo já me chamou muita atenção nesse aspecto, né? Dessa reapresentação, reaproximação com os personagens, que eu acho que é muito boa e já gera um bom sentimento na gente. E aí uma outra coisa que me chamou atenção é que nessa introdução que tem esse embate com os renegados, pra mim isso por si só já faz uma conexão com o futuro que vai ser em Korra, né? Que a gente tem um arco muito específico relacionado a essa questão política das pessoas que não tem dobra e tem um problema, né, tipo, com a galera da dobra, que é um conflito que a gente não viu tanto ali na geração Aang, né? E que a gente vê de uma forma muito mais ampla em Korra. Só que aqui a gente já tem um pouco dessa presença, então esse conflito já tá aqui. E até nessa hora eu já tava assim, caraca, eu acho que vai explorar um pouco mais disso. E aí a gente vai de fato pra história, quando ela começa, vai pro momento que a gente descobre que o Aang precisa achar essa avatar desconhecida e que sumiu e não sei o que, e a gente vai pro tag e tudo mais. Só que daí já tem um primeiro ponto de atenção da minha parte, que é como esse filme, de uma forma geral, ele tá dentro. Eu e o Eric, a gente tava conversando em off sobre conteúdo e geração, né? De coisas geracionais. Esse filme tem um pouquinho de acelero, né? Tipo, de falta de momentos de contemplação. Porque depois que tem essa introdução e já entra na história, irmão, o pau come o filme inteiro, de cabo a rabo até terminar. Tá ligado? Tanto que eu acho que a contemplação fica, de fato, pro end do filme, assim, lá no crédito o Eric até mencionou sobre a cena do Ip Ip lá, que eles encontram os bisões, que pra mim é uma cena de contemplação, mas, cara, tirando essa introdução, o resto do filme inteiro aí o pau come direto, principalmente ali a partir do momento que ele encontra o Taga, né? Uhum. O foda é que, tipo,
dá pra ver o tempo inteiro o quanto esse filme é bonito, mas parece que o filme não está preocupado em te mostrar o quanto ele pode ser bonito, tá ligado? Porque, tipo assim, a cena do Aang com a Katara, por exemplo, quando eles estão conversando ali naquele parapeito, Perfeito. assim, e tal. Cara, você já consegue olhar, tipo, o vislumbre da Cidade República, assim, de uma maneira que, tipo, você queria ver mais, tá ligado? Eu queria ver mais desse universo, eu queria saber mais como que estamos nesse universo aí. Porque a gente sabe como que começa a Korra, como que termina o Aang, como que começa a Korra, só que, tipo, o entre essas coisas é que pra mim seria muito mais o interessante da gente explorar nesse filme pra até pra não dar tanto peso pro que a gente vai chegar lá no final do clímax, mas, tipo assim, são cenas como essa que, tipo assim, pô, eu perderia muito tempo aqui, tá ligado? Eu Eu literalmente perderia muito pagaria tempo ali. dinheiros Eu para também. poder ficar mais tempo Eu também. assistindo esses momentos, O essas Slice of Life do o Avatar, Slice of Life do né? Avatar, tá ligado? O Eric Exato. Esse o é meu Eric, sentimento. o Eric falou da galera aí que pagou o Paramount Plus só pra assistir o filme. As pessoas literalmente estão pagando dinheiros para assistir mais esse filme, tá ligado? Jogando dinheiro na tela e falando assim, me dê mais desse Me dê filme. mais, né? Eu entendo essa questão da correria, porque é aquela parada, né? Tipo, na série a gente tem vários momentos contemplativos que são, assim, eu acho que fazem parte da essência de Avatar, do ritmo Exatamente. de Avatar, mas a gente tem 24 episódios pra trabalhar. 24 episódios de, sei lá, sem comercial 20 minutos, 20 e poucos minutos. Existe um tempo maior pra você se dar esse respiro. Num filme de 1 hora e pouco, é difícil realmente você ter esse momento de contemplação. Acho que até caberia, mas eu acho que é mais difícil realmente de encaixar. E é um momento de contemplação que eu acho que, pelo menos é o que eu gosto visualmente, assim, é assim que eles passam da tempestade, que eles chegam na Ilha das Tartarugas-Leão mortas, que é quando o Nossa. Aang tá indo pro cajado. Que ele sobe no Apra e dá aquele pulo, e aí tem uma cena maravilhosa do Aang voando baixo, assim, na água, Meu e Deus, é passam incrível aqueles essa cena. pássaros, e você vê a ilha, sabe? Aquele momento ali, ele é Eu tirei curto, foto dessa hora, mas ele é inclusive. muito lindo esse É momento. É muito verdade. bonito, sabe? Eu entendo essa falta de tempo, mas eu acho que eles realmente eles optaram por um ritmo maior, porque acho que. Não sei se eles ficaram com medo de Porque, que gera barriga. Então, dito isso, a solução é. é mais uma série de Avatar, livro 4. Desculpa, Sim, eu não estou de vejo outra acordo. solução. Não, eu acho que isso também tem muito a ver com o estilo de contar história ocidental, tá ligado? Tipo, eu acho que o estilo de roteiro americano, ele vai privilegiar mais esses momentos de ação do que, por exemplo, né, a gente tá acostumado muito a conversar sobre obras orientais e tudo mais, que muitas vezes, até em filmes, eles têm essa necessidade um pouco maior de dar valor a detalhes de lentidão, momentos de contemplação, coisas mais assim. Eu acho que tem a ver com isso também. Mas, assim, tudo bem, é o que a gente tem, né? E, novamente, temos muitos momentos de ação e todos os momentos de ação, tipo, com, pra mim, uma exceção no final, bem no finalzinho do filme, cara, são sempre lindíssimas de ver. Mas aí vamos falar do Taga, né? Que é uma grande surpresa do filme, inclusive do roteiro dessa história. Que é tipo, o Eng. Ah, preciso descobrir pra onde eles vão, preciso descobrir sobre esse avatar. Vou me conectar com os avatares do passado pra tentar conseguir alguma informação. Aí ele vai lá, se conecta com 500 até achar um que conhecia uma teoria. Aí a teoria falava de um monte que ele tinha lá. Aí ele vai lá e encontra um cara congelado da Nação do Ar. Eu fiquei tipo, mano, bizarro. E até porque quando ele descongelou o cara, eu pensei, é o outro. A gente vai ter dois avatares juntos. Eu achei que era o avatar da época dele, tá ligado? Que falei que, nossa, que ficou congelado por mais tempo ainda. Aí não, é só um cara da tribo do ar. O que já entra em um dos dramas do filme, né? Um dos grandes conceitos da história, que é justamente o fato de que o Aang, ele é um cara que ele perdeu toda a tribo dele. Ele, depois que ele acordou, ele simplesmente descobriu que todo mundo havia sido aniquilado. Ele era literalmente o último mestre do ar. E desde então ele tá convivendo com esse fato. Então, cara, ele voltar a ter uma outra pessoa da tribo dele pra ele se conectar, saca? Inclusive com a cultura dele. Cara, pra mim é um negócio que gera sentimentos, sabe? Tipo, sentimentos muito intensos, assim, que eu acho que estão muito bem expressos no filme. Porque, tanto que a gente. Vamos falar daquela cena do combate no dirigível e tudo mais, que é absurdo de. Cara, absurdo. Pra mim é foda pra caralho. Mas a minha cena favorita do filme é a cena em que eles estão no dirigível
e que o Taga tá ensinando ele a técnica antiga lá dos dobradores de ar de Vou. dois conseguem voar. Se a gente tiver em 2 dobradores, a gente consegue simplesmente voar pelos céus, fazendo dobra um no outro. Cara, essa cena pra mim, ela é absurda em significado e intensidade, sabe? Tipo, dá pra ver o quanto o Aang, ele tá genuinamente, assim, feliz, contente, sabe? Tipo, com uma sensação muito única e que ele não vive há muito tempo, né? É porque é Uhum. loucura você. Assim, eu entendo que as pessoas falam assim: o Aang foi muito inocente, como é que você vai confiar? Como é que você vai fazer isso, aquilo? Mas é muito louco Ah, você mas dá pra pensar do entender. ponto de vista do Aang, exatamente. Imagina, você é o último de um genocídio que aconteceu com o seu povo. Você é a última pessoa. Então, tipo assim, você carrega tudo, culturalmente e historicamente, de uma nação inteira, de uma civilização que existiu, de um grupo cultural que existiu por muitos e muitos e muitos e muitos séculos. E se você morrer, toda a história daquele povo vai morrer Vai com ser você. apagada, Você vai né? ser o último. É uma responsabilidade, é um peso que ele carrega tremendo. E não é só pela, tipo assim, queria alguém pra dobrar ar comigo. É muito mais do que isso. É o seu povo, é você carregar a última lembrança do seu povo. E no momento que você morrer, o seu povo deixa de existir por completo. Isso é um peso enorme. Então, quando ele vê alguém que compartilha isso com ele, que tem essa dívida, essa coisa que ele pode dividir, na verdade, ele se entrega completamente. Porque, tipo assim, cara, finalmente eu encontro um igual a mim. Se eu morrer, eu não sou o último. Se eu morrer, a minha cultura não morre, sabe? Uhum. Então é um peso enorme. Ele justifica praticamente todas as atitudes que o Aang tem, que são mais. O Aang já é um personagem mais inocente que acredita mais na pureza das pessoas naturalmente, né? E aí Uhum. nessa Ele é muito situação. empático, exato. Exato, nessa situação ela só fica mais exacerbada, sabe? Ele tá Não, ali no último desespero dele. eu não concordo, eu não concordo. Se alguém um dia falou que o Eng foi muito inocente, porra, você tá mexendo exatamente com a parada que, É, eu também. tipo assim, o maior objetivo da pessoa, e aí você tá, tipo assim, você tá mexendo exatamente com isso e dando um fio de esperança pra ele, uma pessoa que já se martiriza já há muitos anos exatamente com isso, assim. Então, tipo, eu claramente cairia, qualquer pessoa cairia nesse conto do vigário aí por um mísero de esperança que seja, tá ligado? E tem um ponto que o Pedro tinha levantado, desse negócio de tipo assim, caraca, vou ter 2 avatares, e por mais que conscientemente eu entendia que não era possível ter 2 avatares ao Aham. mesmo tempo, o filme eu acho que ele consegue construir de uma maneira legal, principalmente pra uma pessoa que assim, não assisto tanto Avatar, vou assistir o filme pela primeira vez assim, pô, dá pra cair muito fácil nessa também, assim, de tipo, porque, pô, é um avatar que ele não consegue acessar, tá ligado? Tipo assim, pô, como assim eu não consigo acessar um avatar da minha linhagem? Exatamente. Tanto Sabe que na quem hora, é? na hora que ele começa a voltar, por um momento eu dei uma respirada assim, tipo, nossa, será que ele vai até o One e eles vão querer meter esse fanservice do One aqui, tá ligado? No meio da série? E aí, tipo assim, ela não é acessível, mas ele meio que encontra uma pista pra encontrar ela, tá ligado? E eu achei que a forma como o filme constrói, ele brinca de uma maneira legal, assim, e funciona, na minha opinião. Sim. Concordo. Voltando a uma última coisa, uma das falas que eu acho que mais senti gravando, assim, foi na luta final dele com o Taga, ainda trazendo essa questão ali dele se sentir o último, não sei o quê, e dele ter essa esperança quando ele encontra o Taga, é quando ele já tá naquele modo Saiyajin Avatar, né? Aquele modo final que ele entra, Sim. e ele Super fala. Saiyajin 4. E ele fala, antes de dar praticamente ali, que ele tá fora de controle, que parece que ele vai dar o último golpe, que ele fala: Você transformou o meu sonho em um pesadelo. Porque eu acho essa fala muito forte, porque, tipo assim, Nossa, mano, ele sim. manipulou o sonho do Aang pra tentar alcançar o objetivo dele, sabe? E é, tipo assim, é muito triste, porque, tipo assim, é como se tivesse dado uma esperança pro Aang e logo depois destruído ela da pior forma possível, sabe? E essa Sim. fala, ela tem um peso e ele tá com um sofrimento tão grande, sabe? Que foi uma das falas que mais me marcou, assim, na hora de gravar. Não, mas isso até é engraçado, que a gente falando do Tag e tudo mais. Na minha experiência do filme, teve uma situação que eu acho que foi engraçada, acho que não tem como descrever isso de uma outra forma. É que quando ele encontra o Taga, e aí o Taga fala que tem lá o cajado mágico da Avatar e não sei o que, e que ela selou ele e tudo mais. A primeira coisa que eu pensei é que, tá, os renegados eles estão querendo esse cajado, foi selado por Avatar. É óbvio que, com certeza, apenas um avatar conseguiria achar esse negócio, né? Então, não tem urgência. Tá tudo bem, deixa os caras, tá ligado? Fazer o que eles quiserem. Só que não, tipo, não, é urgente, não sei o que. Aí eu, tipo,
Caraca, eu acho que eu tô vendo de longe, assim, vir esse golpe, tá ligado? Em cima do Aang aqui, simplesmente porque ele não pensou aqui, não, a gente não tem pressa. Mas óbvio, tem justamente, eu acho que a junção da presença do Taga e da manipulação dele, e o fato da manipulação dele ser muito crível com o Aang como personagem e a personalidade dele, né? E o próprio Taga, ele é um personagem, eu acho que muito emblemático, assim, pra um novo personagem, pra alguém que, tipo, foi apresentado só no filme. Eu acho que ele é muito interessante, assim. Começa com, porra, é um mestre do ar bombadaço aqui, tipo, de 500 mil anos atrás, da era dos dinossauros, e com detalhe, muito mais forte do que geral. Porque Aquele golpe ele... final dele da pistolinha que mata todo A mundo? pistola, a pressão, exato. Mano, aquilo ali é absurdo. E até assistindo, eu tava pensando, cara, faz sentido, porque ele viveu uma época de guerra, então é natural que ele tenha, tipo, técnicas de combate pra, sei lá, suprimir a galera do fogo, suprimir a galera da água, suprimir a galera da terra, tipo, com mais eficiência. Então é óbvio que ele é um dobrador de ar mais de combate do que um dobrador de ar Muito normal. mais agressivo, né? É de uma época Muito mais pacífica. agressivo. O Aang cresceu numa época de paz, né? Tipo, ele tava Exatamente. ali e não tava tudo bem ainda, sabe? Ainda, O exatamente. outro cresceu numa época que no flashback tem pedregulhos esmagando dobradores de ar. No flashback, você viu? E o cara tá assim, plá! Sim. Uma época Caralho, essa cena é sinistra. É sinistro. Ela Os caras são é muito amassados. pesada, mano. Eles fizeram graficamente de macabra. um jeito assim que é macabro, mano. É um bagulho macabro, mano, essa parada. E ele bate bem, tipo assim, ele bate num lugar muito ruim, assim. E faz muito sentido, assim, o Taga e esse Nosso recorte que Ganondorf, eles diga-se de fazem. passagem. Esse recorte que eles fazem, assim, de trazer um personagem de uma época tão diferente, assim, do Aang. É um ótimo motivo, porque isso facilita na hora de você entregar uma motivação que ela vai ser muito longe da do Aang, ela vai ser uma motivação que vai ser muito, tipo, contraposta ao do Aang por motivos que a gente já falou aqui, que ele vem de uma época de guerra, que os nômades do ar, eles lutavam agressivamente nas batalhas, o papel que a Nação do Fogo teve na época do Aang era quem fazia o Reino da Terra, no passado, né? Então tem algumas inversões assim. E aí começa inclusive os renegados, a hora que a Katara fala assim, cara, você acha que os renegados vão conseguir passar nessa parada? Olha onde a gente tá, velho. E eu tava assim, sim, Katara, você está certa. Tipo, os caras sofrendo, tipo, lá na puta que pariu, os caras, não sei o que, rodopiando peão aqui com um bagulho de ar, os caras. Pra anular tornado, né? O ciclone porque é foda sinistro que lá. naquele momento, na cabeça do Aang, já não era tipo assim, os renegados vão pegar. É tipo Exato, assim, eu tô exato. perto do cajado pra trazer meu povo de volta. E eu preciso, né? Exatamente. O objetivo dele muda no meio do caminho, né? E, Uma parada bem interessante. Falei, velho. Não, inclusive, toda essa sequência do dirigível ela só serve pra mostrar o quanto a equipe Avatar ela é muito diferenciada e ela é muito foda. E aí, aqui eu vou dar a razão pra todo mundo Eles lá são da época. overpowered. Não, eu vou dar a razão pra todo mundo lá da época da Korra, porque a Korra, ela só tinha uma galera muito ruim do lado dela, tá ligado? E aí o Aang, ele tinha, tipo, a semideusa da água, a semideusa da terra, o semideus da porra do fogo, o Sokka, que é o maior estrategista do universo, tá ligado? Mano, eles têm tudo, tá ligado? A equipe Avatar, tipo assim, a equipe Avatar é do nível do Avatar, tá ligado? Tipo, porra, caralho! E aí, tipo, ainda tem esse ponto, né? O filme precisou criar um artefato. Assim, não existe desafio para o Aang nesse universo. Porque o Aang ele é o dobrador mais poderoso do mundo, certo? Bom? Perfeito. E aí eles tiveram que criar um artefato a nível Avatar. E aí o Pedro Lobato que vai me permitir essa categorização especificamente específica, que é um artefato a nível Avatar, pra quebrar totalmente o jogo, Exato, tá ligado? Que é tipo assim, mano, a exato. gente é um artefato que dá uma dobra de ar pra galera, tá ligado? Você fala, puta que pariu, é o sonho do menino, tá ligado? É literalmente o sonho do menino. É tudo que ele queria, né? Sabe aquela frase, cuidado com o que você deseja, que talvez isso se realize, só que talvez não do jeito que você queira, tá ligado? É o Aang, tá ligado? É o Avatar do Aang, tá ligado? Porra, caralho, eu queria botar aqui 1 milhão de dobradores de ar. Tá bom, toma aqui esse artefato, mas E é o momento da cobiça, né? Também. Mas ele é um artefato de guerra, tá ligado? Que matou uma galera, tá ligado? Você fica tipo, caralho, mano, tomar no cu, porra. E aí, eu gostaria já de emendar na minha crítica ao filme,
Vai, Pede, fala mal, vai, fala. A minha crítica do filme é o seguinte: eu acho que esse filme, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele acerta o tom, porra, bonito demais, gostoso estar de volta nesse universo. Mas me dói muito que isso é às custas de mais um sofrimento do Aang que ele não precisava. Porque o que, na minha concepção, quando eu tava assistindo o filme, eu tava tipo, nossa, caralho, que legal, que gostoso, que divertido. Só que aí eles começam a jogar o Aang em um fosso, literalmente, né? Porque ele literalmente afunda lá no espírito Avatar para poder conversar com a Sonam, porque ninguém teve uma dor tão forte quanto a dela que ela teve no passado. Só que aí fica me parecendo que, assim, o filme, ele é uma grande gourmetização do sofrimento para com o Aang, tá ligado? Porque, assim, o Aang, ele termina a história ele termina a temporada dele já sabendo que ele tem um grande desafio, que é trazer os Nômades do Ar de volta. E a Perfeito. gente começa o Korra sabendo que ele deu um passo além, né? Ele deu um passo para cumprir esse Deu objetivo, certo, né? que ele refez um templo do ar, ele teve um filho dobrador de ar, ele começou a fazer o que ele achava que precisava fazer. E aí o filme, como ele é aquele bom filme de anime dos anos 90, que ele não influencia em nada nesse universo canonicamente, porque ele não pode influenciar em nada canonicamente, então ele tem que fazer uma parada em que ele tem que desfazer no mesmo filme. E aí, essa parada que ele faz e ele desfaz é uma parada que eu acho uma sacanagem com o Aang. Porque o Aang, ele já termina como esse personagem que ele sofreu pra caralho e ele continuará sofrendo até ele conseguir ter Entendi essa... seu ponto. E aí ele faz essa brincadeira que é tipo assim, e se eu te der o seu maior desejo na sua mão e eu tirar ele? Pra um garoto que, tipo assim, ninguém critica o Aang por absolutamente nada. Nada. O Aang, tipo assim, Ele é perfeito. ele fez tudo o que ele precisou fazer, ele aceitou a responsabilidade das ações dele de ter fugido, e ele encarou, ele foi lá, derrotou a guerra, ele conseguiu voltar a ser o Avatar e salvar o mundo e trazer o equilíbrio que todo mundo queria. Deixa ele, tipo, seguir em frente, mano. Deixa ele seguir em frente. E aí o filme, ele traz isso de volta. Novamente, o motivo é bom assim, eu acho que ele é plausível e ele é bom, porque é isso, você tem que criar um artefato de nível Avatar, você tem que trazer um cara lá da puta que pariu da timeline, que tem um motivo pré-histórico. Não, ele tem um motivo que é plausível, tá ligado? Também, perfeito. Só que assim, a gente só vai entender isso lá no final, que é quando, tipo assim, o Aang, ele já tá fudido, tá ligado? Ele já caiu em lágrimas, ele já tá morrendo de depressão lá, e ele encontra a Sonam, e aí, inclusive, a cena com a Sonam, eu fiquei, tipo assim, ela chega e fala assim, eu libertei o Taga, e aí, tipo assim, parece que ela simplesmente fala assim, puta... Filho da puta! Você fez uma cagada e você vai ter que se virar com isso daí, meu irmão. E aí, tipo, larga o menino lá, tá ligado? E aí, tipo assim... Quase xingou ele. Mas, Pede, ó, isso que você falou, um negócio engraçado porque eu acho que eu não tinha pensado em relação a esses elementos que você falou. Porque, assim, particularmente não me incomodam de um aspecto de narrativa, apesar de eu entender seu ponto. É porque eu acho que entra o que você falou sobre... Acho que a gente queria ver mais outras dinâmicas, né? Tipo, dentro desses personagens, do que essa, tipo, do sofrimento. E o que eu entendo da parte da narrativa, que eu acho que eu sinto, com base até no que você falou, é que algo que a gente vê aqui é realmente esse negócio de colocar o Aang numa situação em que a gente vê ele cobiçando algo a um ponto de extrema obsessão, né? E isso a gente vê isso muito pouco. A gente vê isso em alguns momentos do Avatar original, lá da série, em que ele se perde, mas aqui a gente vê de uma forma diferente, porque, que nem o Eric tava falando, sabe? Tipo, cara, é a possibilidade de voltar com o povo dele, sabe? Então, não à toa a gente tem uma cena mais pro final do filme lá que a Katara fala pra ele, né? Tipo, Aang, não vamos fazer isso aqui. Ele, não, eu tenho que fazer isso sim. E, tipo, o que ela tá falando naquele momento faz todo o sentido. E ela tá certa. E não é que ele não é razoável, ele não é capaz de reconhecer isso. É só que ele, cara,
entrou num momento de pura obsessão, saca? Então a gente vê isso não à toa na luta final. Também a gente tem um outro ponto dele se perdendo ali naquele momento de Super Saiyajin 4 dele. E que, enfim, eu acho que eu entendo o seu ponto, apesar de eu não ter me incomodado, mas eu acho que me gerou essa reflexão aqui agora. O que leva pra um dos momentos que pra mim é o meu momento favorito do filme, que é depois que ele quebra, que tem aquele flashback maravilhoso com o Gyatso, falando que ele tá destinado a grandes coisas como Avatar. Puta Uhum. que E tem pariu. aquela cena subindo com eles Sim. levantando ali, quando eles recitando o lema dos dobradores já, que eu acho linda essa cena. Acho Ah, linda. na hora que ele tá morrendo, né? O cara, o Isso, Taga. que eles estão subindo ali, eles começam Nossa. a recitar que os dobradores já são como a névoa, passamos pelo mundo. Nossa, é maravilhoso, maravilhoso. E é curioso que, tipo assim, Essa cena é como forte. dublador, eu acho maravilhoso o sofrimento do Aang. Porque, tipo assim, me proporciona muita coisa. Tem o Aang dele de verdade, aquele cena descontraída, que ele é mais soltinho. Tem o Aang ali quando ele tá completamente desesperado no fundo do poço, quando ele, por exemplo, Puto. morre ali, e aí ele fala, por que você deu dobra de ar pro Tiger? Ele é um monstro, ali com a Sonan. E tem um momento ali quando ele tá criança, lá no mundo Avatar, e depois tem um momento que ele se perde quando vira Saiyajin 4, depois tem um momento quando ele aceita que o povo dele se foi, que cabe a ele. Tem muitas emoções que ele passa pelo filme, que como dublador, eu acho maravilhoso. Inclusive, parando pra pensar agora uma coisa que vocês comentaram, eu, curiosamente, os meus episódios favoritos da série clássica são quando o Aang, ele tá no pior momento dele, quando ele tá, tipo assim, ele não consegue segurar. Por exemplo, eu amo, a segunda temporada é a minha temporada favorita de Avatar. Eu adoro as três, mas a segunda, pra mim, eu acho absurdo de bom. E meus episódios favoritos são, tipo, o deserto, que é quando ele perde o Appa. Eu acho todo o arco que o Aang perde o Appa um absurdo de foda, que culmina ele tá no na meu merda, episódio, inclusive. que culmina no meu episódio favorito de Avatar, que é Lago Laogai, que é quando eles reencontram. Hum. Então, eu acho assim, eu gosto desses momentos que o Aang se perde do personagem e sai um pouco ali daquele otimismo e fica um pouco no fundo do poço, sabe? Porque eu acho que adiciona tanta coisa ao personagem de não ser só o protagonista bonzinho e esperançoso e pacifista, sabe? Eu gosto quando tem essas dinâmicas, e esse filme traz muito disso, desse momento da segunda temporada que ele tá no fundo do poço. Eu acho que tem meio que um espelho da parte da temporada que eu mais gosto, então acho que é por isso que não me incomodou tanto também. Essa fala do Eric, ela é muito importante, eu acho, Pede, até pra você refletir, porque você tava aí o tempo todo falando, não, porque eu não gosto de o Aang sofrendo não sei o quê, só que você não considerou assim, o que o próprio Aang acha, né? O que a voz do Aang acha? O que a voz do Aang acha sobre isso? Você tá aí cagando uma regra do cacete sobre... Ai, não, porque eu acho horrível que ele o tá maior sofrendo. crime do Taga nesse filme é roubar o Appa. Isso é um crime Cara, mais... mano do céu, sim. Quem não sofreu ali quando ele ataca o Appa, que ele segura o Appa e fala assim, não, tu não vai fazer isso, tu não vai atacar o Appa, pelo amor Você de não Deus. tem coragem, seu canalha. Você Filha da é mãe. isso. É um nível muito baixo até pra você. Mas o meu ponto, só pra eu fechar o meu raciocínio que eu comecei lá atrás, é porque, tipo assim, eu acho que não precisava. A gente não precisava ir por esse caminho, tá ligado? Porque, novamente, o Eric trouxe excelentes exemplos de que, tipo assim, o Aang, ele sofre para um caralho durante a série dele, tá ligado? Ele é um avatar que, tipo assim, pô, ele é legal, ele é querido, todo mundo gosta dele e tal, mas, tipo, ele traz muito esse peso dele ser um pacifista numa época de guerra em que, tipo assim, ele vai se fuder para caralho. E aí, pra mim, a razão do filme ser esse aí novamente, né, dentro daquele recorte que eu fiz aqui, que é um filme, que ele não pode influenciar em nada na série, ele tem que, o que ele começa, ele tem que terminar, e aí eles me escolhem, a opção que eles me escolhem é, e se eu der mais sofrimento para o Aang, que não é diferente do sofrimento que ele já teve na série, né, vamos passar por isso novamente, vamos reviver isso, porque é a parada mais forte da vida dele, e aí vamos fazer isso de um jeito em que eu vou oferecer para ele eu vou pelo caminho que eu vou oferecer para ele a solução do problema dele, mas ele vai ter que abrir mão disso com dor. Ele tem que abrir mão do objetivo dele com a dor, tá ligado? Tipo assim, ele tem que perceber que ele tem que abrir mão, ele tem que fazer a Elsa lá, ela tem que fazer o Let It Go, que é tipo assim, o Let It Go dele tem que ser pela dor. E aí a minha pergunta, ela vem no tem que ser de verdade, sempre pela dor, a gente tem que aprender somente pela dor, né? E aí, e isso acaba me despertando alguns outros sentimentos antigos da época de Korra, por exemplo, e avatares do meu Brasil. Eu vou dar uma opinião completamente pessoal minha aqui, não se sintam ofendidos por nada do que eu disser, mas Cuidado, você vai falar na frente do Aang, hein? eu sinto que
Esse filme do Aang, ele me soa como um grande pedido de desculpas por uma parada que ninguém nunca pediu no Korra. Porque o Korra, quando eu estava lá, eu estava lá na época do lançamento de Korra. Korra foi uma série que, na minha opinião, ele vai por um caminho muito foda, que é uma parada de, tipo assim, de fazer uma história que ela é muito mais centrada na política, que ela é muito mais centrada nas pessoas do evento, e aí, tipo assim, todas as ações da Korra, tem muita gente que fala assim, ai, porque a Korra foi uma péssima avatar, ai, porque a Korra fez não sei o que errado, ai, porque não sei o que, piriri pororó. E aí, a temporada da Korra, ela faz muitos acenos ao esse world building do Avatar muito maior, porque ela expande muitas dessas coisas, e ela traz vários conceitos que não estavam presentes na época do Aang, e aí me começa a me vir um sentimento ruim, assim, até que mesquinho do meu âmago da época do Korra, que é tipo assim, você tá botando a Rava e o Vato como referência, porque o Aang não teve isso na temporada dele, mas a Korra Uhum. teve. Então não teve esse aceno do Avatar para com as suas origens do Avatar, que é o poder da Rava e do Vato, enfim, o balanço entre o bem e o mal que tem nesse universo de Avatar e tal. Então ele começa a jogar umas coisas tipo assim, vamos colocar no Aang essas coisas que nós não tivemos, que ele não teve na temporada dele, porque a gente precisa colocar ele mais dentro desse universo. E aí, tipo, na época do Avatar Korra, porra, a temporada acaba com a Korra fazendo uma decisão extremamente difícil, que é unir Uhum. o mundo terreno e o mundo espiritual numa coisa só, porque o equilíbrio vai vir a partir disso, e a galera metendo pau num monte de coisa que a Korra fez, que o Aang também fez, e aí a galera começa a fazer essas brigas de fandom, de tipo, fandom da Korra e fandom do Aang, os caralho é quatro, e aí ficou esse sentimento no filme, tipo assim, vamos pedir desculpas para o pessoal do Aang, porque a gente fez essas coisas na Korra, tá ligado? Novamente, isso é um pensamento extremamente mesquinho vindo da minha vida de consumir Avatar como um todo. E aí me leva ao meu questionamento inicial, que é, o Eng, Firmino no Liverpool, o Eng, ele tinha que aprender pela dor de novo, tá ligado? Uma parada que ele já sabia, uma parada que já era muito difícil, uma parada que já era pesarosa. Eu tinha que ver mesmo, eu tinha que ver o Eng soltar a mão do Gyatso, tá ligado? E deixar o Gyatso ir, porque o Gyatso foi o melhor amigo do Eng, tá ligado? E aí, tipo assim, ele teve que abrir mão do objetivo dele por conta de outra pessoa, tá ligado? Não foi nem por um bagulho dele, tá ligado? Não foi, tipo assim, ele teve que abrir mão porque uma outra pessoa causou um problema gigantesco, que ele ajudou, obviamente, que foi o Taga. Só que o Taga, ele tava, tipo assim, se você olha pro que o Taga passa, é extremamente plausível, tá ligado? Tipo assim, você compra a ideia do Taga, porque o Taga vem de uma outra época, porque o Taga ele é muito mais velho, ele conheceu pela dor, pela guerra, e que não sei o quê. E aí ele repassa isso pro Eng. E aí, tipo, porra, é a merda de todas as paradas que, inclusive, a gente tem conversado esses últimos casts, principalmente, por exemplo, no arco de One Piece, que a gente conversou sobre, tipo, tudo tem que ser passado pela guerra, tá ligado? As coisas são sempre resolvidas pela guerra, e aí a guerra é que acaba trazendo os martírios que vão fazer com que a gente aprenda as coisas. Mas a gente só aprende pelo martírio, a gente só aprende pela dor, a gente não pode aprender por um outro momento. O Aang não merecia aprender esse momento por uma outra perspectiva, de uma perspectiva de mais esperança, porque o objetivo que ele tem é um objetivo que requer muita esperança, tá ligado? É um objetivo que ele não pode, né? É o pacote padrão de protagonista de desenho. É tipo, ele tem a determinação mais forte de chegar na porra do objetivo dele. Só que, tipo assim, ele não podia aprender, tipo assim, ele não podia fazer isso através de ser mais esperançoso, porque, porra, já é um bagulho difícil, tá ligado? É que é engraçado, porque, tipo, eu realmente eu entendo os seus questionamentos, mas eu acho que você mesmo já se respondeu, tá ligado? Porque, tipo, é um filme, ele é feito pra funcionar nele mesmo, ele é feito como igual que você falou sobre filmes dos anos 90, em que a coisa tem que estar fechadinha ali, não é canônico e tudo mais, ou seja, o conflito ele tem que ser o mesmo. Sim, O sim. começo, o círculo tem que ser o mesmo, isso é uma questão estrutural para o filme existir, tá ligado? Então, Sim. tipo, é sobre reafirmar os valores dos personagens, reafirmar os valores de quem é o Aang. E eu acho que essa história, por mais que seja, tipo, é sobre o sofrimento, é porque o arco do Avatar é esse sofrimento.
Sim, sim. E é justamente, tipo, justamente o fato de dele fazer sempre esse círculo de voltar e no final, tipo, não, esse cara é um cara empático, altruísta, até chegar e culminar, inclusive, na conclusão que o Eric mencionou, né, dele e do Taga ali no final, que o Taga tá indo embora, e, tipo, cara, e é uma conversa que é muito emotiva, Sim. ela é muito, tipo, intensa, né, então eu acho que a resposta tá aí, essa que é a grande realidade. E tipo assim, eu não quero que as pessoas entendam que eu não fiquei emocionado ou eu não senti um sentimento positivo pelo Aang, tá ligado? Mas Não, eu entendi seu ponto, né? eu queria ter assistido, assim, eu queria ter assistido esse filme e ter voltado a esse universo de uma De uma outra maneira. forma. De Faz uma outra sentido. forma. De uma outra É. forma, resumir bem. E aí, tipo, É que você queria uma evolução e não, tipo, o repeteco, tipo, do também. drama. E não tira nem que a Eu evolução, entendo seu mas eu ponto. queria, assim, eu acho que é importante a gente olhar para o passado, eu acho que é importante a gente entender da onde que esse personagem veio e como essa dor construiu esse personagem, tá ligado? Mas eu acho que a dor que constrói o personagem do Aang e transforma ele nesse personagem que a gente ama tanto, que é esse personagem que, apesar da dor, ele ainda continua firme no objetivo dele. Se fosse pra voltar pra ver de novo, eu revi a série. Porque a série já faz esse trabalho. A série já me explica isso. A série já me explica que o Aang, ele lida com um sentimento que talvez nunca passe, que é essa dor de ter abandonado os amigos dele, tá ligado? E aí o ensinamento dele é se livrar dos amigos dele, tá ligado? E eu gosto tanto do Aang que eu não queria ver ele sofrer mais, tá ligado? Esse que é o meu ponto. Inclusive, parando pra pensar, tem até meio que um espelho pro final da série, né? Porque Uhum. a série termina com ele dobrando a energia ali do Ozai, e aí tem aquele negócio que, tipo assim, a energia do Ozai vermelha quase toma o Aang por completo, e no Uhum. final Perfeito. ele volta. E no filme também, né? Ele quase se perde, a energia dele fica É a vermelha, mesma e coisa, é ele isso volta a mesmo. energia azul também pra quando ele tem o. Ele volta a si, né? Tem até um espelho no final, resumindo. Não, É. e é por isso que eu acho que o filme, ele se sustenta bem, tá ligado? Tipo assim, todas as argumentações eu acho que elas são boas. O Taga, ele é um personagem que ele tem uma história bem definida, que faz com que ele seja um antagonista legal, tipo assim, bom de você acompanhar essa transformação, que é tipo assim, ele enganar o Aang e tudo mais. Ver eles em ação de novo é bonito e tal. Então, tipo assim, eu amo esse universo. Eu quero ver mais desse universo. Mas eu sei que o Aang, ele já ainda tem um longo caminho, porque, tipo assim, quando a gente assiste a Korra, a gente sabe que ele já vai passar por outros vários problemas na vida dele que ele vai ter que resolver, porque esse é o papel do Avatar. Tá E ligado? viver é sofrer, né? Vamos ser honestos. E viver. Exatamente. E aí viver é sofrer, e aí eu tenho que sofrer mais no desenho. Mas vamos falar do No negócio desenho. que, tipo, eu acho que é relevante até em termos de crítica, assim, uma coisa que eu sinto falta de verdade nesse filme é que Zuko, Sokka e Toph, eles têm pouquíssimos momentos deles, sabe? Tipo, no filme, com exceção de, tipo, momentos de ação. Eu Uhum. acho que se fosse pra dizer algo que eu de verdade senti falta no filme, era de ter mais momentos para esses personagens, para essa conexão entre os personagens. É claramente um filme do Aang, sobre o Aang em si, sobre os dramas e, enfim... Desculpa, gente, foi mal. não, reclama pro protagonista aí, Desculpa, entendeu? não Tipo... estou reclamando, tá ligado? Mas realmente, tipo Mas assim, é isso. a dinâmica de quando eles estão juntos e quando eles estão funcionando é o que vocês comentaram, é maravilhoso. A cena do dirigível lá, deles recuperando e É tal, é linda, fantástico, sabe? fantástico. Todas as cenas que eles estão em sintonia é maravilhoso. Mas de fato, eu acho que é o claro problema de não ser uma temporada e ser um filme. Tipo, eles Perfeito. têm que escolher alguma coisa pra focar. E aí eles têm que focar na história do Aang, porque tudo gira em torno ali de trazer os Nômades do Ar de volta, e ainda tem que apresentar e explicar um personagem novo que é o Taga. Então é muito tempo de tela pra você ainda ficar puxando os personagens. Mas eu entendo, eu queria mais também. Eu adoraria ter mais, porque os momentos que tem são muito incríveis. Então, assim, eu entendo, mas eu entendo também que, tipo assim, não cabia Não no tem tempo que como, eles né? tinham. Pois É é. muito difícil. Mas, solução? 4 filmes, sacanagem. Não, vai ter que fazer mais 4 livros e me dar o Não, casamento é dele com a isso. Katara, ele É. fazendo, ele viajando com a Katara e Não, ficando sendo mentira. feliz da vida Eu ia falar, dele. termina com a Korra nascendo, mas aí significa que tá morrendo, não quero ver isso não. Não, Isso. peraí, calma aí. Não, Deus me livre. Acaba antes. Mas, por Inclusive, exemplo, passa um pano pra Toph Cavaleiro do Zodíaco, né? nossa, Tipo, perfeito. Não, perfeita. que cena perfeita. Perfeita. Pode começar os policiais a partir daí, Toff. Vai embora. É verdade, Ela precisava exatamente. daquilo? Não, mas é por estilo. Amigo, A gente acaba de. se, A vo- gente,
A gente acaba de descobrir que a patrulha da Toph, ela se inicia como uma homenagem a Cavaleiros do Zodíaco Do e vira Zodíaco. Power Rangers, tá ligado? Exato, exato. Até Elma desgraçada colocou nela, velho. Porra, fantástico, muito bom. Inclusive, nessa sequência final de batalha, como as coisas são extremamente exageradas, a ponto de simplesmente as imagens perderem o sentido, tá ligado? Dragon Ball Z, Não é nem as inclusive, né? palavras que Vamos lá. perdem o sentido viram, Vamos tipo, as lá. imagens perderam o sentido. A gente tem uma cena que eu queria destacar. Primeiro, o envolvimento do mundo espiritual eu achei horrível. Eu falei assim, se fosse pra ter essa bosta, nem tinha esse momento no mundo Eu espiritual. gostei por ele trazer. É o teletransporte. Fanservice, trazer. Calma. É um fanservice, é fanservice. Não, calma, pra mim, eu também assim, acho. O mundo espiritual, ele é uma merda. Tipo assim, o mundo espiritual eu achei uma bosta só ter ali e ir embora. Mas, porém, todavia, eu vou fazer um recorte que é a equipe Avatar, criança de volta, é a melhor cena do filme. E aí Toff bebê. E aí eu tenho que puxar um comentário muito especial pro João, que foi o momento dele fazer o Sokka mais novo. E aí, tipo... Cara, eu vi o tweet dele falando sobre o assunto e tal, e tipo assim, pô, é de uma maneira tão bonita, de uma maneira tão tocante, de uma maneira tão respeitosa, assim, que eu assisti com um sorriso muito no rosto, mano. A voz roquinha, assim, e aí eu fiquei tipo, cara. Puta, arrepiei de novo, tá ligado? Assim, é muito foda. O bebê Toff! O bebê. Nossa, muito foda, mano. Para com isso, bebê Toff! Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Essa cena é boa. Agora, esse combate do final aí, né? Principalmente do Aang com o Taga, que é o nosso Ganondorf, né? Inclusive o Ganondorf transformado lá. Sim. 100%. Cara, é muito. Pra mim, ela só não é uma luta inesquecível, porque, novamente, a gente já sabe que a ação de Avatar ela é inesquecível de uma forma geral. As coreografias são fortes, essa criatividade é o negócio do Taga conseguir, o nosso Vin Diesel aí, ele conseguir, tipo, usar a compressão de ar na dobra pra dar um tiro, saca, no coração das pessoas e parar o coração delas, sabe? Tipo, eu acho que isso é genial. E aí, nesse momento, pra mim, virou Dragon Ball Z. É 100% Dragon Ball Z, é sobre, tipo, o poder canalizado e, pum, raio de energia, de vento e não sei o quê. E aí, isso pra mim perde. Tipo, dentro do que a gente espera de uma luta do Avatar. Não à toa, depois eu fiquei até lembrando da luta final do Aang contra o Senhor do Fogo, lá na série clássica. É um massacre, na verdade, né? Depois que ele entra no estado do Avatar, é um massacre apenas. É só o Ozai fugindo, né? Exatamente. E só que, tipo, toda a construção até aquele momento, saca? Não é Dragon Ball Z, tá ligado? E aqui eles entregaram uma luta Dragon Ball. Pô, inclusive, você comentou que queria ter visto mais momentos da equipe Avatar, e aí eu puxo dizendo que a luta da equipe Avatar contra o Taga é a melhor luta do filme. É a melhor, é a melhor luta do filme, sem, assim, disparado. O Taga partindo pra cima da Catarala, congelando a mão dele aqui, ó, na cara. É muito foda, cara. É muito foda. Ela no momento do Dragon Ball, o Taga chutando o Zuko na água e abre a água, assim, fica só aquela pera, cara, que foi muito maravilhoso. Mas essa cena é muito boa porque o dinamismo deles em conjunto, né? O próprio Sokka vai bater nele com um porrete e aí a Katara congela, tipo, uma foice no porrete dele, então, tipo, o porrete dele tá com upgrade ali na hora da porrada. Tipo, pô, essas paradas são muito legais, velho. Eles são muito legais. Parada de coreografia que eu achei legal, que é uma besteira. Mas quando. Praticamente no final, luta final do Aang com o Taga, que o Aang tá caindo lá na Cidade República e o Taga vai dar aquele tiro de compressão dele. E o Aang usa o tiro do ar pra fazer justamente aquele movimento de voo e voltar lá pra cima pra continuar a luta. Isso é muito incrível. Porque, tipo assim, ele pega dois elementos que foram apresentados no filme, que é o conceito do voo e o conceito do tiro de ar, e ele transforma numa coisa só, ele aproveita um pra fazer o outro e justificar a volta. É muito maneiro. É um detalhe, assim, uma besteira que passa batido. Mas é genial, né? É genial. Foi. E eu acho que foi não sei se foi uma entrevista do filme ou se foi uma entrevista de épocas atrás que eles falavam sobre a questão do o ar ser desenhado com a cor azul no desenho antigo, era só para que as pessoas pudessem ver a dominação do vento, né? Mas a dominação do ar em si as pessoas não enxergam. E aí quando você vai ver isso dentro principalmente do estilo de luta do Taga, tá ligado? Que é um estilo de luta simplesmente assassino, tá ligado? É tipo assim, é completamente agressivo. Você fica, mano,
Como que você reage a lutar com uma pessoa que dobra uma parada que você difícil. não vê, tá ligado? Você tá vendo lá a Katara dobrar a água, você tá vendo a água, você tá vendo a Toph dobrar a terra, você tá vendo a terra dobrada, você tá vendo o Zuko dobrar o fogo. E o cara dobra uma parada que você não vê. Como que você reage, tá ligado? Você só sente, acabou. Só sente o ar chegando, o tiro chegando aqui, assim, ó, pá, acabou. Isso é só With Arms Wide Open, né, cara? Acabou. Mas até caminhando para a finalização do filme, né? A gente até mencionou da cena do Aang com o Taga, dele indo embora e tal. Tipo, pra mim, uma das cenas. É linda essa cena, essa finalização. Agora, realmente, o finalzinho, que aí é o momento mais calma, o Aang, tipo, criando o clã, né? Tipo, de novo, com pessoas que não são dobradoras de ar, mas, tipo, não, ele aceitando que, tipo, faz parte de dar andamento na cultura dele também, ele tomar essa iniciativa independente de não haverem dobradores de ar, né? Que eu acho que é uma lição bem legal e faz muito sentido. Eu acho que é Pra a daí... lição do filme essa, que tipo assim, ele passa o filme inteiro Exato. buscando alguém para dobrar o ar pra voltar à cultura. Mas a cultura dele não é a dobra. A cultura dele é o que o Gyatso ensinou a ele e passou pra frente. E eu acho que essa é a viradinha Exato. final que ele percebe que, naquele flashback do Gyatso, que é tipo assim, não é a dobra que te faz o nômade do ar. É o que você ensina. E isso ele pode ensinar pra qualquer um, mesmo sem dobra. E, inclusive, essa parada de aquela cena final que ele tá com os acólitos ali, eu lembro de ter esse pensamento que, tipo assim, foi talvez uma das poucas cenas que a gente consegue ver o Aang sendo o Aang da série. Porque ele, desde o começo do filme, ele tá mais descontraído ali, com Appa, nas relíquias e tal, ele tem uma leveza ainda no começo, mas ainda assim ele tem um peso de, puta, eu tô pegando relíquias do meu povo. E aí depois acontece a parada com os renegados, ele já fica ali machucado, ele já corre atrás... Ele fica com um ambiente mais pesado o filme inteiro. O único momento que ele volta a sorrir e ser bobo, é o momento que ele é bobo no filme, que ele tá com aquele sorrisinho idiota. É o momento que ele tudo acaba, ele constrói ali, começa a construção do novo templo, e ele tem os acólitos que eles vão lá pro novo lugar lá dos bisões. É Então, porque acaba a solidão, né? Era finalmente, uma coisa solitária até então. Porque agora ele pode compartilhar, né? Ele pode sim, compartilhar a cultura muito dos foda. nômades do ar com outras pessoas. Que. Pô, virada de chave massa. E aí, tipo assim. E os bisões, né? Também, que, os tipo, bisão. que são os dobradores de ar originais. Pô, a Tipo, fecha o felicidade do ciclo. Appa não estando sozinho, gente. Pô, Nossa, mano, que massa. Cara, que coisa bonita, né, velho? Quero O mais. final é muito lindo, mano. O final é muito lindo e quero mais. Esse que e é o ainda tem essa problema. parada de fato também, que tipo assim, ele passou o filme inteiro buscando novos dobradores de ar. E os dobradores de ar sempre estiveram ali, porque ele até fala, tipo, os dobradores de ar originais. Então, tipo assim, a dobra de ar não acabou, os bisões continuam ali. Tipo, não morreu essa questão. Exatamente. Exatamente. Cara, que filme massa. No fim das contas, essa que é a grande real, saca? Tipo, pra mim, a minha conclusão é que valeu cada segundo, assim. Valeu cada momento. Fica só a dor, realmente, de, tipo... de querer mais deste recorte de universo. Eu quero mais desses personagens, que nem o Ped falou, sabe? Eu quero mais desses personagens, eu quero ver eles em outras situações, em outras circunstâncias. Eu sei que, tipo, a galera que é muito fã sabe que tem quadrinho, tem livro e tudo mais. A gente tem coisas, mas eu queria mais. Essa que é a grande verdade. Esse filme me deixou bem empolgado pra assistir os Sete Refúgios. Tipo assim, me voltou, me colocou de volta nos trilhos de consumir Avatar. Aí, tipo, eu e a Mila, a gente começou Eles a foram bem reassistir. sucedidos, então. Eu e a Mila, a gente começou a reassistir a primeira temporada do Aang, e aí, tipo, porra, muito É da muito hora. boa. Aí eu quero reassistir o Korra, e aí começar os Sete Refúgios, porque, tipo, porra, é um universo muito foda, tá ligado? E ver essa transformação e ver qual que vai ser o próximo equilíbrio que o Avatar vai ter que manter ali, né? Porque o equilíbrio, a gente descobriu que a gente não faz porra, sabe porra nenhuma do que é a porra do equilíbrio. Quem sabe é o Avatar, tá ligado? E aí, e ver como é que vai ser os novos desdobramentos dos Avatares. A gente já viu no momento que a gente tá gravando, já saiu alguns trailers e tal. Então, tipo assim, eu dei uma empolgadinha, dei uma hypadinha, assim, pra próxima série do Avatar. Foi bom pra trazer de volta. E eu tenho uma esperança de que o sucesso que o filme tá tendo, em tudo, em números, em assinaturas, etc., estimule mais ainda a Paramount e Nickelodeon, seja quem for o responsável, pra trazer mais conteúdo de Avatar mesmo. E eu digo não só do Aang, tragam do Aang, por favor, eu quero. Tragam do Aang, Digo, pelo amor de Deus. continuar o universo, porque, por exemplo, o Sete Refúgios demorou pra caramba desde que Korra acabou. Korra acabou já tem muitos anos. Então, pra continuar mantendo esse universo vivo, repleto de histórias, e quem sabe a gente tem um filme da Korra, tem um filme do time Avatar mais, ou talvez mais uma temporada, porque tipo, o público quer, existe a demanda. Tipo, o filme mostrou que a galera anseia por esse tipo de conteúdo e gosta desse universo, desse Perfeito. grupo e desses personagens. Então, assim, não deixa morrer.
Continua aí. Foi o Eng que Até falou, hein? porque- Foi o Eng que falou, hein? Até porque Tem Avatar, pô. o próprio Eng falou também, né, que gosta do sofrimento. Então a gente precisa ver outros sofrimentos dele. O Eng, sei lá, tipo, passando por um quase divórcio, quem sabe, com a Katara. O Eng passando por um perrengue com um filho adolescente. Porra, cadê? É isso, galera, é isso. A gente só quer histórias do Eng. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio do Animes Overdrive. Avatar, a Lenda de Aang, o filme 2026, com ele, Eric Buglé. Caraca, mano. É o Não, Avatar, gente. não tem jeito. Assim, a galera que tá vendo esse episódio e tal, provavelmente tá muito feliz aqui, inclusive, de estar vendo o Eric conosco. O Eric já é amigo nosso aí, de off, de a gente se encontrar por fora e tudo mais. Já gravou aqui com a gente anteriormente. Mas, cara, como o próprio. O Eric já falou que o Avatar, o Aang, é o papel mais emblemático da carreira dele. Gente, eu tô completamente vestido. Ele de tá Eng. com a- Quem tá vendo o vídeo, ó. A pergunta que fica, a cueca também? Também, exatamente. Com uma seta. É isso. Com a seta apontando? É atrás ou na frente, ou os dois, assim? Essa é a grande questão, né? Eu só falo, como é que é a tatuagem ali? Pra onde ela tá Esse apontando? meme. Mas ninguém pensou na possibilidade de serem 3 setas. É. Caralho, sim. Caraca. Boa. Perfeito, perfeito. Mas, cara, fica aí essa mensagem aí, porque, cara, Avatar mexe com a gente, mexe com os nossos sentimentos, nossa nostalgia, nossa infância. Ter o Eric com a gente aqui é absurdo. Quando eu conheci o Eric, eu fiquei maluco, assim. Eu ouvi o Eric falando do meu lado, eu falei, velho, vai tomar no cu, velho. É o Aang aqui, tá ligado? Tipo, tá Eu falando só tive de bobeira. Avatar, pô. Caralho, velho, que isso? Eu tinha 16 anos na época que eu assisti Avatar, 15 anos, 16, tipo, eu tinha sua Caralho. idade, o Eric. Você acho que é 1 ano, 2 anos mais velho que eu só, tipo, então a gente tinha mais ou menos a mesma idade. Então, porra, pelo amor de Deus, eu também era adolescente quando eu assisti pela primeira vez, então, Também era cara, adolescente é quando muito você era bom. adolescente, cara. Puta merda, meu. A gente era adolescente, cara. Porra. Inclusive, Eric, você tinha fãs na sua escola? Cara, tinha, mas Essa era é a bem- última pergunta. Mas era tranquilo, porque, como eu falei, era uma época sem rede social, então acho que assim, nunca fui muito de ficar falando o que eu faço, eu sou Avatar, eu sou não sei o quê. Eu sempre fui muito na minha. Então acho que a galera meio que ficava sabendo por assimilação, mas eu nunca ficava puxando muito esse assunto, sabe? Foi uma coisa que mais quando teve rede social que bombou mais. Até, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu não cheguei a contar, eu sou o dublador, galera. Perfeito. A galera ficava assim, pô, tua voz meio estranha, cara. Tua voz parece algum personagem, tá ligado? Aí que eu falava, pô, depende do que você assistia, tá ligado? É que eu fico imaginando você, Eric, lá na fila da cantina, pedindo, sei lá, um quibe, um bolovo, uma esfirra, e aí a pessoa do lado, tipo, cara, O que é isso que tá essa acontecendo voz aqui? aqui, cara. Tá ligado Uma pessoa, na sei lá, Nickelodeon? no dia anterior o cara tava assistindo, tá ligado? A Avatar, a Lenda de Aang da Nickelodeon, e ele ouvindo o Aang pedindo um quibe na cantina, tá ligado? Caralho. Mas, que evento Muito deve ter sido esse. amaldiçoado, né? Assistir Avatar num dia no outro, parece um moleque, tá ligado? Com a voz do Avatar. Caralho, mano, sai daqui. Bom Caralho, que demais, tem um velho. ruivo com a voz desse careca. Maravilhoso, maravilhoso. Mas bom, gente, vamos chegando então ao final do nosso episódio. A gente espera que você tenha curtido, se divertido com o nosso papo. Não esquece de comentar. Comenta aí, seja lá onde você estiver assistindo esse episódio, pra gente continuar esse papo, pra gente continuar conversando sobre Avatar, as coisas que você gostou no filme, não gostou, enfim, vamos continuar essa conversa. Mas antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. Bom, meu jabá de hoje sou eu mesmo, @padgames_, tanto no Instagram quanto no Twitter. Vai lá, me segue pra gente continuar essa conversa, continuar falando sobre animes, falar sobre Avatar. E uma recomendação aí pra vocês é que vá assistir a temporada do Aang original, dubladinha aí pelo nosso querido amigo Eric Buglé, que continua sendo muito boa, tá? Estou reassistindo e ela continua É a muito melhor boa. animação ocidental já feita. É a melhor Ponto. animação ocidental Ela já é a feita em melhor. 2005, com toda certeza. Cara. Um jeito sutil de falar, não concordo. Tá ligado? Na hora que eu concordo com você, aí eu tô... Caralho. Pode ir, Eric.
Me contrata não só como dublador, mas como publicitário também, faço várias publis. Mas, se você conhecer mais do meu trabalho, eu estou como @EricBGLX, porque buglê é uma coisa muito difícil de se escrever. Então, EricBGLX com CK no Instagram, no TikTok, no Twitter, em todos os lugares, menos no YouTube, que eu sou Eric Dublô. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @Overdrive Animes, no Twitter, Facebook, Instagram e também lá no nosso TikTok, no nosso YouTube e no nosso Blue Sky por @AnimesOverdrive. E como eu sempre falo pra vocês, pra você ficar ligado em todas as novidades e obviamente seguir todas essas pessoas maravilhosas que você está vendo aqui na sua tela, nos siga nas nossas redes sociais pessoais, em @Pedro Lobato, @PadGames_, @EricBGLX. Segue a gente lá, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Apa, yip, yip! Aê! Com todo o respeito, eu acho que, assim, não precisa... Novamente, a gente falou isso no início do cast. Eu gostaria de ver um filme dele se aventurando. Aventurando. Se aventurando. Foi embora.